essa feira maravilhosa, depois de uma semana aí, irmãos, de cultos consecutivos. Nós estamos aqui para glorificar a Deus, exaltar o seu nome na beleza da sua poderosa santidade. Diga amém. Amém. Alguns dos irmãos viu lá o tema que nós capacidade de não desistir. Capacidade de não desistir. Amém, igreja? Que capacidade é essa? Amém? Olha a capacidade de não desistir. A gente visto, irmãos, que a gente temos visto, irmãos, ao longo da nossa jornada, da nossa caminhada, tantas pessoas, irmãos, desistindo. Tantas pessoas, irmãos, voltando atrás em vários sentidos, tá certo? Portanto, a gente vamos meditar na palavra de Deus nesta noite, certo? Louvado seja Deus. Antes de nós abrirmos, nós meditarmos aqui, irmãos, eu quero fazer uma ressalva, irmãos, porque nesses dias que nós temos vivido, irmãos, tem várias pessoas pregando na igreja, né, irmãos? E a gente vê que a gente temos que ser sensível à voz do Espírito para que a gente possa, irmãos, absorver o máximo possível, tá certo? E também, irmãos, como quem come peixe, né? Quem come peixe, comer o peixe com cuidado das espinhas. Tem peixe, ou tem parte do peixe, né? Como um filé, não tem espinha, né? Mas tem filé que tem umas espinhas, né? Tem a filé dele não usa, mas pensa que nem tem umas espinhazinhas por ali. E pra gente que tem uma garganta assim melhor, né? Ela faz, mas para criança já é mais complicado. Até o filé de pergunta, porque tem umas espinhazinhas pequenas, tá certo? Amém? E a gente tem que estar ali alerta. Porque nesse dia eu vi algumas coisas assim, eu fiquei imaginando assim, sabe? Porque, irmãos, é o seguinte, muitas das vezes a gente está tanto, né, em um assunto, quando diz que não, aquele assunto vem de novo à tona com as pregações. Por isso que a gente tem que estar ligado e ficar firme naquilo que a gente tem aprendido. Aleluia! Graças a Deus. Algumas coisas, né? Até domingo mesmo aqui. O irmão que pregou, não pode, preste atenção, não estou fazendo aqui apologia, alguma coisa errada, de uma forma que não, ou corretamente, né? Corretamente segue. Não é isso, tá certo? Porque muitas das vezes Deus julga a intenção, o coração, sabia? Quando a pessoa faz por maldade, é uma coisa, mas quando a pessoa faz no eixo que está pregando, porque eu já fiz muito isso, e a maioria, muitos pregadores fazem isso, amém? Está naquela igreja, está ali, aí prega de umas coisas que na cabeça dele dá certo, mas muitas das vezes não está, irmãos. Amém? Que eu ia até falar a respeito e até falei no final do culto a respeito do sacrifício, né? Eu digo, vamos, meu irmão, fazer esse sacrifício de vir quinta-feira para a consagração. Mas anteriormente ele tinha dito que Deus não gosta de sacrifício, né? Tá, não sei se você se lembra. Tá, mas na gravação, né? Ele disse, Deus não, naquele texto ele disse, Deus não gosta, portanto Deus não gosta de sacrifício. Por quê? Porque ele está falando sobre aquela passagem de. Era para quem tem do lado, né, pastor? Era para quem tem do lado, ele estava ministrando. Não, como é? Era para aquele tempo lá que ele estava ministrando. Sim. Por isso que o Senhor falou naquela hora. Sim. Que aquela passagem de Samuel, né? Que ele disse a Saul, foi? Exatamente. Que é melhor o quê? Obedecer do que sacrificar. Melhor é obedecer do que sacrificar. Mas a palavra em si já está sendo falada e revelada. Exatamente. É melhor. Quer dizer que essa guitarra é boa, mas foi melhor do que ela. Essa é ruim? Não. Essa é ruim? Não. A coisa não é ruim. Porque tem uma melhor, mas essa é boa. Entendeu, meu irmão? Quer dizer,
a palavra já está mostrando já, entendeu? Não é que Deus não gosta de sacrifício, não, pelo contrário. Porque sacrifício é bom, melhor ainda a obediência. Pronto, tá certo? Já estava falando tudo. Agora, por que, irmãos, eu estou fazendo essa lição? Sabe por quê? É porque, olha, o sacrifício. A Bíblia fala de sacrifício de capa a capa. Irmãos, o primeiro sacrifício foi Deus que fez, foi Deus que sacrificou. Deus sacrificou quem? Deus sacrificou um cordeiro para vestir Adão e Eva. Eles não pecaram? Não estavam nu? A Bíblia diz que Deus pegou e fez veste, é verdade, de pele, de cordeiro de cabra. Fez. Que Deus fez isso? Porque Deus fez o quê? Matou um animal, sacrificou um animal para cumprir, porque ali já é uma noção do que ia acontecer posteriormente com Cristo. Tá certo, irmãos? Amém? Amém. A arca tinha uma tampa. A tampa era o quê? Como era o nome da tampa? Propiciatório. A tampa era para cumprir o decálogo que estava dentro da arca, ou seja, a lei. Tá certo? Para cumprir a lei que estava lá dentro. Tá certo? Quando Deus matou aquele animal, foi para cumprir a nudez deles dois. Tá certo? A tampa, que era o propiciatório, que também já vai na figura de Cristo, tá certo? Que é a nossa propiciação, a nossa tampa, tá certo, irmãos? É aquilo que cobre o nosso pecado, ou seja, para tirar do ser humano, tudo é sacrifício. Tá certo? A Bíblia é sacrificial. A Bíblia é sacrifício de cabo a cabo. Por isso que a gente tem que saber qual é o sacrifício que Deus não quer. Tá certo, irmão? Qual é o sacrifício que Deus não quer? Sacrifício de dor. De dor. Amém, igreja? A Bíblia diz que Deus. Qual o versículo mais conhecido da Bíblia? Qual é o versículo? Diz o quê? Diz o quê? Existe maior sacrifício que esse? Existe maior sacrifício que esse? Se Deus, ele próprio se sacrificou o seu filho, tá certo? Como é que Deus não gosta de sacrifício? Por isso que, entendeu? E ainda é fiado. Entendeu? Por isso que muitas vezes eu vejo. Por isso que a gente que prega, você que prega, nós que pregamos, a gente deve ter cuidado, porque muitas vezes no eixo da pregação, só a pessoa diz uma palavra assim, sabe? Mas só que é uma coisa muito assim, que é muito terrível. Por quê? Porque não pode anular. Sacrifício não se anula. Amém? Me diga uma coisa, Deus quer que você ore uma hora de joelho ali? Sim ou não? Sim. 2 horas? Sim. Isso é o quê? Sacrifício. Como é que Deus vai ficar com raiva de você? Deus vai querer? A Bíblia, irmão, ela é baseada em sacrifício. Ele pode falar isso direto, pastor. Não, é terrível. Eu estou só citando algumas coisas, alguns exemplos, mas eu não vou ler a Bíblia, porque a pregação não é sobre isso. Tá certo? Mas eu queria que você lesse Oséias, para você ter uma ideia. Oséias. Leia Oséias, capítulo 6, versículo 6. Oséias 6 e 6. Não quero sacrifícios, quero seu amor. Não me interesso por suas ofertas. O que eu quero é que vocês me conheçam. Tá vendo? Aí a pessoa lê o negócio desse aí, a pessoa que Deus não quer sacrifício, né? Deus estava falando que não queria aquele sacrifício. Por quê? Porque o povo estava desobediente. Portanto, o sacrifício dele era de quê? Tolo. Entendeu? E vários pontos, mas a Bíblia, ela é sacrificial. Quando Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Ele está falando de quê? Sacrifício. Tá certo? Deus chega, Gênesis capítulo 22, ele
diz: Abraão, versículo 2, né? Abraão, eu quero que você me ofereça o teu filho, o teu único filho a quem tu ama, em cima de um monte que eu vou te colocar. Eu quero que tu me ofereça como holocausto. O que é um holocausto? Sacrifício. Deus pediu que ele oferecesse o sacrifício. E Abraão foi oferecer ou foi? Foi. Aí Deus disse: não, eu sei que não temos a Deus. Quer dizer, é uma coisa, irmãos, que a gente muitas das vezes, presta atenção, por muitas das vezes, irmão, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente quando se toca em pontos que são pontos cruciais na palavra de Deus. Sacrifício, meu irmão, é de ponta a ponta na Bíblia. O sacrifício que Deus não quer, se você já viu várias vezes. A obediência. Porque, olha, repara só o que aconteceu, essa citação que estava ali de Samuel. Deus disse: olha, eu quero que você destrua tudo. Tudo. Tá certo? Pô, eu quero que ele dê tudo. Foi o que aconteceu. Ele não fez. Ele fez o quê? Escolheu os melhores do rebanho, trouxe e nem matou o rei também. Trouxe também e o melhor ele trouxe. Aí ele trouxe, irmãos. Aí quando Samuel disse: obedecesse, obedeci. E esse ungido de boi? Não, é o seguinte: eu trouxe os melhores para oferecer sacrifício ao Senhor. Irmãos, aquilo é verdade? Não. Você acha que é verdade? Não. Saul é muito terrível. A gente não tem registro na Bíblia, irmãos. Saul oferecendo sacrifício a Deus dessa forma, e principalmente depois que ele foi levantado como rei. Entendeu, meu irmão? Era mentira. Aí o profeta disse: quem por acaso o Senhor trazer em sacrifício, mas ninguém me obedecer a sua palavra? Pois não, é melhor obedecer do que sacrificar. Tá certo, irmão? Mas na verdade, ele não ia fazer aquilo. Talvez ele oferecesse uns 2 ou 3 ou 4. Irmão, é porque na verdade, olha pra cá, porque na cabeça da gente, a gente pensa que ele trouxe uma manadazinha, 10 cabecinhas. Isso não existe não, né? Irmão, ele veio de um povo. Ali tinha milhares de cabeças de boi, ovelha, tudo. Ali só tinha um mentor, não. Me diga só, tinha muito. Você acha que aquele camarada ia sacrificar isso? Só tem um homem na Bíblia que sacrificou 1000 bois, foi Salomão. Não tem história pouca. Você acha que Saul estava desviado e oferecer aquele boi? Não, mas aí só que na verdade veio para provar e a gente ter um entendimento melhor. Ele disse: não, o senhor não quer o sacrifício, não. O Senhor quer que eu obedeça. Só que a gente sabe, irmão, que Deus é um Deus que estabeleceu o sacrifício. Aleluia. Disse, quando Moisés, quando o homem da arca, Noé, quando ele baixou, saiu da arca, a Bíblia diz que ele pegou todos os animais limpos, foi vários, ele pegou e ofereceu a Deus em sacrifício. A Bíblia diz que por causa daquele sacrifício, a Bíblia diz que Deus tirou e fez o decreto: nunca mais eu vou destruir a terra por causa do homem, por causa do sacrifício. Se a gente for olhar passo a passo da Bíblia, a Bíblia está centralizada em sacrifício. Tá certo? Aí só que na verdade mesmo, entendeu? A intenção do nosso irmão que pregou não era esse não era intenção mal não. Entendeu? Não era intenção mal não. Com certeza que não era. Em nome de Deus. Só que no eixo da pregação, cada um enrola isso, engoda isso aqui, aí os crentes têm que estar ligados com as coisas. Porque, meu irmão, a igreja não pode ser menina. Porque a igreja pode ouvir uma pregação, meu irmão. Aí
Aí o cara chega lá e dá uma cacetada, o negócio não tem nada a ver, a igreja glorifica. Chega o outro, desfaz e a igreja glorifica. O que está certo? A igreja glorificar todos, certo? Que pergunta também aí, falando a respeito da fé. Eu vi algumas coisas também. Qual a fé? Qual? O lado para de Deus. Sim, eu ia até falar. Deixa eu terminar aqui. Repare só. Você está entendendo? Eu vi o cara falando uma coisa de Deus. A igreja Aí chega o outro e diz assim, ó, a igreja Oxi. Quer dizer, a igreja é quem tem que se ligar. Amém, igreja? Porque muita gente sabe que tem espíritos enganadores, tal, que eles entenderam bem, não faço doutrina, tal, isso está até escrito. Mas a gente sabe, irmão, que às vezes não é. Às vezes é como eu estou dizendo a você, eu quero naquele exercício espiritual, aquele negócio todo cara, e vai, e o negócio é isso aqui. Na verdade, é assim, né? Mas qualquer dia, quando eu me encontrar com ele, eu vou dizer, meu irmão, aquela carne foi boa, tal. Mas eu digo, olha, não é por isso não, meu irmão. Sobre que Deus não gosta de sacrifício. Porque Deus, Ele é o próprio sacrifício. Ele é o próprio Cristo. Amém, igreja? Porque a Bíblia diz que não foi o sangue de bode, de ovelha, mas foi o sangue do seu filho. Jesus se sacrificou naquela cruz por nós. Glória a Deus. Amém, igreja? O que é que Romanos 12 diz? Tem uma condenação lá. 12? Pois, irmão, e apresentei o vosso corpo, no sacrifício vivo, santo e agradável. O sacrifício que Deus não quer é sacrifício morto. Por isso que, na verdade mesmo, não se precisa matar mais bicho. O sacrifício que Deus quer agora é o nosso sacrifício. Um sacrifício santo, puro e agradável a Deus, que é o nosso culto do intelecto, culto racional. Deus preza por isso, por esse sacrifício. Tá certo? Aí nós devemos apresentar a Deus sacrifício de louvor. Por isso, irmão, que quando a banda está cantando aqui, a gente fica todo de pé aqui. Aí o louvor até mais, tal. Ali você está oferecendo um sacrifício de louvor. Aleluia. E quando você faz isso em espírito e verdade, meu irmão, Deus aspira o aroma, sobe. Por isso que sacrifício para estar aqui. Você vê como uma coisa, um negócio tão grande, né? Um negócio que não parece tanto, mas que tem um efeito colateral tão grande. Tá certo? Por isso que a nossa vida já é um sacrifício. Tá certo? E como ele estava falando aqui sobre o rapaz, né? Foi ele mesmo que teve algumas coisas que a gente já falou aqui. Porque, olha, uma coisa que ele estava dizendo ali, disse tal, ele disse, porque a gente é assim. A gente sempre somos seres humanos, a gente é assim. Eu lembrei na hora. Entendeu? Aí, meu irmão, é uma coisinha dessa que a gente pensa que quem está ouvindo muito das vezes, olha assim, aí é mesmo, porque já aconteceu com a pessoa, é mesmo. Aí você diz, é mesmo. Mas na verdade, meu irmão, o que a Bíblia ensina é outra coisa. Aleluia. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. A Bíblia diz que aqueles que nasceram de quê? Da vontade de Deus. Da vontade de Deus. Ele já tem outro sinônimo para ele. Agora nós somos ser humano? Sim. Mas somos o quê? Seres o quê? Espirituais. Amém? Por quê? Porque a gente não nasceu somente da vontade do homem e da mulher. Nasceu da vontade de Deus. Aí, agora entra a regeneração na nossa vida. E isso daí, meu irmão, é o que muita gente não aceita. Sei porque é assim, a gente não tem tanto ensinamento. É a regeneração. Aí você se coloca em outro patamar. Você foi transladado, você foi transportado para o reino do Filho do seu povo, que é o reino do quê? Espiritual. Reino do Espírito. Mas quando a pessoa está dizendo assim, olha, você pega até na mente, você pega não sei o que, você pega não sei o que, pega até no olhar, pega até. O irmão a gente pega direto, pega até. É assim, não é? Aí quem está ouvindo diz, é mesmo. É mesmo. E é
mesmo, não. E é mesmo. Assim, meu irmão, o cabajal não peca não. Porque se pecar uma hora. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo ao Espírito. Porque a lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Que é uma lei. Você está entendendo, irmão? Amém ou amém? Amém. Portanto, irmão, ele disse: a tua mente te condena, maior é Deus. Aleluia. Glória a Deus. A mente, meu irmão, porque na verdade, meu irmão, nós estamos vivendo um tempo de acusação. Enquanto o diabo não for preso, o livro do Apocalipse, e foi preso o que acusava as nações. Enquanto, meu irmão, ele não for preso, irmãos, na verdade, ele entra em sociedade com a mente e acusa. O que é que o João tinha para ele acusar? Nada, mesmo assim ele acusou. Aí ele acusou Jó, mas na verdade mesmo, quando a gente vai olhar, ele acusou Deus. Foi, porque ele disse que só é desse jeito Porque você abençoou ele, você cercou ele bem. É acusador, meu irmão. Você está entendendo? Aí a nossa mente, como ele estava falando de uma boa palavra, a nossa mente tal, mas a nossa mente, meu irmão, a nossa mente tem que ser uma mente espiritual, porque a nossa mente tem que ser dirigida pelo homem interior, coração e mente. É a mesma coisa, coração e mente se dão um bom solo. O homem interior. Esse homem interior, ele é gerado por Deus. Gerado pelo quê? Da palavra. A Bíblia diz que aquele que é nascido da água do Espírito é apto para entrar no reino de Deus. Aí o que a gente faz? A gente vamos devagarzinho nesse passo, mesmo que está um nascimento, um cavalo devagarzinho nesse passo, mas quando vem uma palavra dessa assim, aí você recebe, você diz: é mesmo. Porque é uma coisa que você passou, é uma coisa que você viu muito. Aí essas coisinhas, irmão, que você tem que ouvir, deixa de lado. Dá um passo de lado, né? Deixa passar. Entendeu? Agora, para isso, você tem que estar ligado. Agora, pastor, é só um dos pontos mais crucial, né? Que é um ponto que vai trazer mesmo a lembrança. Eita, é meu, né? Você vai lembrar de algo que você já superou e volta aquele estado. Exatamente. E muitas das vezes, irmão, é algo que você praticava quando estava no mundo. Exatamente. Não é nem agora mais. Aleluia. Eu estava escrevendo sobre isso hoje, mano. Entendeu? Você praticava no mundo. Aí logo você se lembra de mesmo. Mas é mesmo quando era no mundo, meu irmão. Agora é uma criatura, né? Aquele que você até falou aqui. O apóstolo Paulo disse: miserável homem que sou. Quem me livrará? Que mata. Dessa. Fugiu agora. Esqueci. Que me livrará da volta desse povo. Desse povo. Aí não, isso que ele no capítulo 8, ele introduz logo essa palavra. Mas me diga uma coisa só. Jesus morreu para quê? Não foi para nos livrar? Foi. Portanto, Paulo, meu irmão, ele estava falando, meu irmão, do seu tempo passado. Que aquilo que eu quero fazer, eu faço. Depois vem. Mas o que eu não quero, acabo fazendo. O bem que eu quero fazer, não faço. Aí, meu irmão, me diga só. Esse homem, meu irmão, que escreveu a maioria do Novo Testamento, quase todo, irmão. Um homem que detinha, irmãos, os dons espirituais. Um homem que era cheio do Espírito e que tinha, meu irmão, os frutos do Espírito. Não tinha essa condição, não. Então, assim, ele estava falando de um estágio passado. Você está entendendo? Amém. Quando você vai ver que ele está falando do estágio passado. Mas graças a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Mas o que você quer pegar aquela parte. Pegar aquela parte e esquece o rosto do resto. Não pode, irmão. Amém, igreja? Amém. Por isso que na verdade, a gente tem que ter prudência e calma com as coisas para a gente não passar os pés pelas mãos e depois, entendeu, meu irmão? Já que a gente já se esforçou tanto, já aprendeu tanto,
Aleluia. Sempre tem que ficar ligado e deixar as coisas passarem. Só interrompendo, pastor, aí sua pronúncia. Na verdade, eu trabalho com o diácono Celino de direto. Eu sou miserável pecador. Sou pecador, eu sou pecador mesmo. Para que ele diga assim, não, irmão, não é assim, não. Você é pecador, eu não sou. Mas por que ele diz isso? Irmãos, as pessoas são um produto daquilo que escutam. Por isso que a gente não pode ser escutado, não, né, irmão? A gente tem que meditar e procurar escutar as coisas boas, melhores. Ele diz isso porque ele escuta as pessoas falando e vai na cabeça dos outros e diz, tá certo, irmão? Eu sou um miserável pecador. Ele, na cabeça dele, ele pensa o quê? Porque ele está sendo o quê? Humilde. Mas na verdade mesmo ele está sendo uma pessoa bem esclarecida, não está esclarecida. Interrompendo de novo, eu fui dizer que eu era santo. Eu disse ali, a gente somos santos. A gente não vive pecando. Eu falei, meu irmão, está tendo que estar também, tá onde, hein? Eu disse, meu irmão, a gente somos santos, a gente não vive pecando, não, Tiago Celina. Não, rapaz, a gente é pecador, a gente é pecador. Aí você vai para ele, que nós somos substituídos irrepreensível. Aleluia. Que é terrível. Como é que vai anular essa palavra? É como um exemplo. Ele quer que você tenha constantemente. Se você deixar ele dizer, você sabe o Salomão, né? Vai conhecer essa função? Então o pecador tem que ir na prática. Na prática do pecado. O pecado na vida do crente, meu irmão, ele é um deslize, é um acidente. Foi por isso que João disse. Foi o que João disse: filhinhos, não pequeis, mas se pecares, terás um advogado. Jesus Cristo, o injusto, diga amém? Não. Jesus Cristo, o justo, que pode nos justificar. Entendeu, irmão? Ele não está dizendo que ninguém peca, ele está dizendo se pecar. Na verdade, mesmo, quando ele diz se pecar, ele está já dizendo que o camarada não peca. Mas se tu for, é porque ele não vai, ele está aqui. Mas se tu for, entendeu? Se, quer dizer que na verdade mesmo, irmãos, a gente não somos nem miserável e nem pecador, irmãos. Glória a Deus. Interessante, pastor, se eu situar em Romanos capítulo 7. Esse capítulo ele causa uma enrolada tão grande em muitos pastores e doutores que ficam ali naquela roda de ensinamento. Eu não sei se o senhor já viu nos podcasts eles tratando sobre isso. E muito também, muitos crentes se baseiam nesse capítulo aí, no capítulo 7 de Romanos, para mostrar que eles dizem com a boca deles que Paulo estava vivendo em pecado. Mas só que Paulo ali no capítulo 7, ele estava explicando como é que a velha natureza, a natureza morta, se comporta diante do homem espiritual. Porque não é uma luta. Aí por isso que ele disse, miserável, não isso, que é miserável a natureza morta. Quem me livrará? Aí por isso que ele entra no capítulo 8 dizendo que nenhuma condenação há para aqueles que andam em Cristo Jesus segundo o Espírito, mas que andam na carne, entendeu? A condenação ao que anda na carne. Pronto. Aí quer dizer, acho que não sei se é João, mas ele disse que Elias, ele era sujeito às mesmas fraquezas. Entendeu? Ele era sujeito. Estava dizendo, meu irmão, que ele vivia praticando, não. É como nós somos sujeitos, não. Sim. Exatamente, porque a gente tem nesse corpo e nesse tabernáculo que não é perfeito, que está em processo de aperfeiçoamento. Aleluia. Aí ele diz que Elias era sujeito às mesmas fraquezas, mesmo assim o outro estava sujeito. Aí ele pega aquilo ali, só está vendo Elias, que era Elias, homem de Deus, homem do céu, não sei o quê. Não está dizendo nada disso, meu irmão. Não está dizendo nada disso. Você entendeu, não? Amém. Por isso, na verdade, não deixe, meu irmão, essas coisas penetrarem no seu corpo. Sabe por quê? Porque acontece que a gente fica, meu irmão, com todo isso de baixo e vem como uma moleta. Aí está o camarada lá, o cara nem está na prática do pecado, nem vive fazendo isso, mas mesmo assim, meu irmão, ele fica se condoendo como um bichinho. Pelo amor de Deus, meu irmão. Isso é terrível. Porque na verdade mesmo, isso é algo mental, que já está trabalhando na mente, entendeu? Irradia todo o corpo, quando pensa que não, o cara está miserável, pecador mesmo.
E o sangue de Jesus Cristo foi para quê, meu irmão? Basta o mundo, meu irmão. Ô pastor, uma pessoa dessa que vive dessa prática constante dessas palavras, que vive se auto-julgando, sabendo ela, entendendo ela, que ela pensa que ela está tendo uma arte de humildade, ela pode ser barrada no meio da salvação dela, por exemplo, comigo no arrebatamento, ela pode ficar para trás. Com certeza. Tem que ter cuidado, porque na verdade não tem por que mais um signo, porque eu não matei, não roubei. E por que eu fiquei? Pronto, porque eu fiquei. Pastor, é muitas vezes o responsável, ele vai ser o pastor, ou não tem ensinado. Ele vai ter, mas a responsabilidade dele, ou a irresponsabilidade dele, não tira o carro do inferno, não. Ele vai pagar, mas não tira o carro do inferno. Tira? Não tira não, mesmo. Por quê? Por quê, pastor? Porque a gente tem o quê? A unção do santo. A Bíblia diz que a gente tem a unção do santo e não precisa que ninguém nos ensine. É verdadeiro. E a gente vai fazer o que aqui? Não está falando disso não, né? Não está falando disso não. Não está falando, irmão, a respeito da salvação. Aleluia. Que na verdade mesmo você não erra. Você não erra. Entendeu? A gente tem a unção do Santo, Espírito Santo, e tem a Bíblia Sagrada que acabou de conferir. Como os irmãos de. Como era da cidade, os irmãos? Ele estava falando e ele estava conferindo aqui, conferindo. E naquela conferência, irmãos, naquela conferência, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que o Espírito de Deus, ele vai fazer o quê? Ele vai dizer: meu filho está querendo a verdade. Aí vai tum. Ah, o cara não está nem aí. Não confere, não faz nada. Não está nem aí, vai embora. Hoje eu entendi como errado, por ser assim. A pessoa pega falando que ela se envolveu durante a conferência. Amém, igreja? Portanto, vamos, irmãos, são 30 minutos, já está falando 30 minutos, vocês que não concordam? Aí, mas eu seja ocupado comigo. Vamos para Romanos. Amém, igreja? Amém. Presta atenção, os irmãos sabem que eu não estou falando aqui mal de ninguém. Amém? Agora, só que a Bíblia diz que nós devemos examinar tudo e reter o bem. Amém? E a profecia? A Bíblia diz: examinar o profeta. Diga amém. Examinar o quê? A profecia, tem que examinar a profecia. A gente tem que examinar a profecia. Entendeu? E sobre o ensino, a gente tem que analisar tudo e reter o bom. Não joga o nome de Deus, não tem nada a ver. Entendeu, meu irmão? É a profecia. Deixa o profeta para lá. Amém, igreja? Por que a profecia? Porque a profecia pode ser de Deus, mas o homem, ele não pode falar Deus. Porque na verdade mesmo, ali não é Deus que está falando. Não é Deus não, meu irmão. Se for Deus que está falando, como é que a gente vai examinar Deus? Vai examinar Deus? Deus está dizendo: examine. Deus não precisa não, meu irmão. Como é que a gente vai examinar Deus? Porque a Bíblia diz que os espíritos profetas estão sujeitos aos profetas. Quer dizer que o profeta, ele pode o quê? Errar. Pode acrescentar, pode diminuir, pode dizer uma coisa. Paulo disse: olha, eu tenho um mandamento do Senhor, mas eu tenho uma coisa que não é bom, o Senhor destaca. Eu vou aqui, na minha experiência, eu vou falar isso para você. Ele disse isso. Pronto. E de casamento também, de jovem, tal. Você está entendendo? Aí tudo isso aí, meu irmão, é um pesar da balança. Porque na verdade, irmão, a gente bota na cabeça que é Deus, e não é Deus que está falando. É o profeta que está falando. Agora, a profecia, aí sim, é que pode vir de Deus. Mas Deus não está falando, não. É o profeta. Entendeu? É complicado? Não é complicado não, meu irmão. Não é complicado não. Romanos capítulo 5. Para em cima. Vou usar para baixo. Versículo. Capítulo 5.
Versículo 3, diz assim: e não somente isto, mas também nós nos gloriamos nas Tribulação. próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. A tribulação produz o quê? Perseverança. Perseverança. O tema, irmão, que nós falamos foi o quê, irmãos? Capacidade de não desistir. Irmãos, capacidade de não desistir. Como é que se tem essa capacidade de não desistir? Sendo o quê? Paciência. Sendo o quê? Perseverança. Perseverante. Quando você é perseverante, você tem uma capacidade de não desistir. Amém? Deixa eu botar mais coisa aqui. Você entendeu agora? Capacidade de não desistir. Qual a capacidade de não desistir? Sendo o quê? Perseverante. Porque quando você persevera, você vai adquirir uma capacidade de não desistir. E desistir de quê? De tanta coisa, meu irmão. Esse desistir, meu irmão, de tanta coisa. Mas na verdade mesmo que a tribulação, olha para cá, agora para você entender, a tribulação produz perseverança. Só que ninguém quer passar pela tribulação. Mas a Bíblia está dizendo aqui que a tribulação, aquilo que vem muito a ver para nos atribular, ela vai produzir em nós uma perseverança. Olha essa tradução, pastor. E não apenas isso, nós também seguimos confiantes, mesmo quando aparecem os problemas, pois que ao enfrentarmos os problemas, desenvolvemos a nossa força espiritual. Ou seja, perseverança. Você está entendendo? Diante dos problemas, escolha para cá. Diante dos problemas, o que é que você tem que se fazer? Perseverar. E o apóstolo Paulo disse: a gente se gloria. Nós nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação vai trazer um fruto bom, se você continuar a perseverar. Amém? No versículo 4. Eu posso ler essa tradução? Leia. E a força espiritual, por sua vez, desenvolve um caráter maduro, que resulta em uma esperança que traz confiança. Ou seja, cada vez mais você passa pela tribulação e você persevera, você vai ficar o quê? Experiente. Lê outra tradução aqui. Eu declaro E experiência. a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Amém? Olha para cá. Irmão, o que vai acontecer? O cara vai ficar mais o quê, meu irmão? Mais o quê? Experiência. Experiente. Fulano experiente. Fulano experiente. Irmãos, tem muitas empresas que só contratam pessoas se a pessoa tiver o quê? Experiência. Experiência. Vou dar agora mesmo. No shopping Cacolé ali, Cacolé. Luísa Moda. Estava precisando de uma pessoa lá, aí uma pessoa lá atrás junto para Calé. Aí eu perguntou: mas ele tem experiência? Porque a gente precisa de pessoas experientes agora, porque eu quero de venda. Aí disse: não tem, não. Eu disse: não, eu não posso não, porque a gente vai ter que treinar ele e tal, pai, não tem tempo. Tá certo? A gente precisa de uma pessoa que tenha experiência. Você entendeu? Amém, igreja? Amém. Mas como conseguiu o primeiro emprego sem experiência? Vai ter o jeito aí. Amém, igreja? Você só vê aprendiz. Entendeu? Tem que dar o jeito. Você está entendendo? Quer dizer, essa tribulação vai produzir em nós perseverança. Essa perseverança vai trazer esperança. Porque você vai ficar uma pessoa mais experiente, meu irmão. Aleluia. Olha para cá, irmãos, eu digo, eu canto isso, tudo cantando, eu passo, eu passo, agora, vamos supor, o cara disse assim, como é que o vai falar aqui, né? Mas rapaz, tu ainda é crente, as pessoas não fazem isso, né, não? Por quê? Porque eles sabem que muitos crentes desistem. As pessoas perguntam isso porque eles sabem que muitos crentes desistem. Que o que me desviar do lugar não é brincadeira, não. Até a pessoa pergunta, vai ter desviado. Aí ele diz assim: tu ainda é crente? Entendeu? Aí
Aí a pessoa ali, pronto, foi um saco essas coisas. E depois foi sábio. Então, ele se perguntou a mim: tu ainda é crente? Eu disse: eu comecei a ser agora. Agora que eu comecei, vou com 20 e poucos anos, eu comecei agora. Porque na verdade, você sabia que é isso? É, meu irmão. A gente começou agora, meu irmão. Assim, agora. Agora que a gente começou. Começou o quê? Fala, pergunta. Começou o quê? Ficar experiente. Aleluia. Glória a Deus. Você já passou por alguma tribulação? Glória a Deus. Já passou? Os irmãos já passou por alguma tribulação? Então você é mais experiente, meu irmão. Você olha para cá, eu digo isso para o teu pastor assim: eu sou mais crente agora do que quando eu comecei. Por quê? Porque agora eu tenho experiência, meu irmão. Entendeu, meu irmão? Agora eu tenho mais experiência, sei mais responder as perguntas, passar pela situação, entendeu, meu irmão? Não julgar tantas pessoas e fazer tantas coisas. Agora que a gente está mais experiente. Tem gente que diz: não, quando eu era convertido, eu era braço, eu era trovão, eu era não sei o quê, eu era um avião do segundo, cuidado com isso, federal. Aí eu não sei o quê. E agora, que é o quê, meu irmão? E agora você está aposentado. Estão aposentados. Até para dar glória a mim. Parou a carreira, embalou tudo, pegou uma mala, botou tudo dentro e acabou-se tudo. Amém, igreja? Portanto, meu irmão, eu mais forte agora do que eu comecei. Amém, igreja? Poxa, agora que a gente não sabe para mais, já fez outra coisa. Como o rapaz, como eu não assim, eu estava lá na Caixa Pronta, acho que foi a semana retrasada, eu estava lá na fila lá, aí eu estava cantando louvor, uns pedaços do Deusinho, tomando uns pedaços. Eu estava cantando louvor agora, né? Cantando assim, sabe? Aí o rapaz que estava assim atrás, ele olhou assim, disse: ei, eu já cantei muito assim. Quando ele disse isso, eu já entendi que ele estava desviado. Aí ele disse: eu já cantei muito assim. Eu diria: irmão, ele cantou, não cantou mais nada. Isso é porque ele sabe, eu estou assim, tal, afastado, tal. Eu comecei a dialogar com ele, a gente começou a conversar, entendeu, meu irmão? E ele começou a conversar, e eu disse: faz quanto tempo? Ele disse: faz algum tempo. Tá certo? Faz algum tempo. Depois que eu insisti, aí ele disse: fazia mais de 10 anos. Ele não é daqui da Paraíba, ele é do outro estado, ele veio para cá, aquele negócio do diácono, ele era diácono, servia a Deus, aquele negócio todinho, mas desviado, meu irmão. Oxi, que uma experiência, não sei o que, não desviou. E o pior foi, sabe o que foi que ele me disse? Que olha, eu muito profundo, meu irmão. Eu cheguei numa profundidade, eu sou muito profundo. Eu era muito profundo. Eu digo: irmão, você foi profundo, que esse cara no meu bolso. E quando ele no bolso, que profundidade da vez é essa, meu irmão? Meu irmão, que profunda é isso. Aí eu peguei uma palavra e disse: olha, meu irmão, é porque é o seguinte, essas pessoas que diziam assim, tal, ele disse: são pessoas fracas de cabeça, são pessoas não sei o que, ele fala para ele. Ele falou para ele mesmo, ele não está desviado. Eu disse: são umas pessoas fracas, não sei o que, ninguém, vamos pregar para tu, vamos pregar para tu, como eu não estava pregando, eu sou a burra de balão. A burra de balão, pregando para ele mesmo. Eu disse que essas pessoas, porque não adquiriram essa experiência tão de mente fraca, pessoas de mente fraca, não sei o que, não. Como? Ah, burra de balão falando. Faltou aparecer agora, hoje é ele. Hoje é ele. Amém, amém? Você dá um glória para Jesus? Não, tire isso da sua cabeça. Você é mais crente agora. Diga assim: eu sou mais crente agora do que quando eu comecei. E a tendência é eu ser mais crente A Bíblia diz, meu irmão, que a nossa salvação está mais perto agora do que quando a gente começou. Se quando a gente começou a faltar, vamos supor, eu 20 e poucos anos, faltava 20 e poucos anos para estar sozinho, agora Jesus já está vindo agora. Quer dizer, está mais perto da salvação agora do que quando a gente começou. Diga mais uma vez assim: eu sou mais crente agora do que quando eu comecei. Porque o rapaz que pregou, como ele está dizendo aqui, não sei qual foi o dia, ele disse isso. Aí veio a vontade.
à vontade. Oxi, Engloba todo mundo, né? você entendeu, meu irmão? Por quê? Porque isso é uma coisa que perdeu a mente das pessoas, mas vai falar, meu irmão. Oxi, porque isso aí desistir? Como você? Não, meu irmão, perseverar até o fim. Desistir para quê? Irmão, por isso que os discípulos disseram: não, o Senhor discursou tudo demais, já disse: quer voltar? Não, eu disse: oxi, não, para gente, vamos, se só que tem palavra de eterno. Irmão, eu quero saber para onde é que você vai mais. Você vai ainda, sabendo que só esse caminho é que vai na vida eterna, é que a gente vai ter a eternidade. Não vai ainda. Meu irmão, você tem que se converter, levantar a mão e falar com o Senhor falando. Em nome de Jesus. Amém ou amém? Amém. Ai, pastor, porque as pessoas não se desviam, meu irmão. Oxi, com certeza, meu irmão. O cara não quer perseverar, se desvia. Ele não quer passar pela tribulação, se desvia. Mas a tribulação vai fazer para o quê? Perseverança. E esperança. E nisso tudo vai resultar em quê? Experiência. Você vai ficar com o olho mais sentido. Entendeu, meu irmão? Amém ou amém? Amém. Agora tem que perseverar, meu. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Leia Tiago, por favor, Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, versículo 2, 3 e 4, mas leia paulatinamente, leia o primeiro. Tiago. Vamos lá. Meus amigos, fiquem felizes quando surgirem todos os tipos de problemas em seu Não, para aí, você está lendo errado. Não, ele está lendo errado. 1, 2. Não, mas você está lendo errado. Não. Vou ler aqui, você está. Tiago, o pastor? Calma. Tiago 1 e 2, né? Deixa eu ler aqui, por favor. Eu vou ler. Meus irmãos, tende por motivo de grande murmuração quando passares por várias provações. E que triste, fique desanimado e não quer falar com Jesus. Não, Senhor. Fiquem felizes. Irmão, olha para cá. E por que na cabeça da pessoa só dá uma coisa? Na minha não, irmão. Você tem que abrir os olhos e ver que tem os gostos de vocês. Estou gosto por quê? Alguma coisa boa, grande, está vindo aí, tá? Aleluia! Alguma coisa que Deus vai fazer através disso. Deus vai glorificar o nome dele e eu vou estimular. E também tem uma coisa, quando é uma coisa referente à obra de Deus, olha para cá, porque tem coisas que a gente passa que não é referente à obra. É alguma coisa particular. Um emprego que você perdeu, um negócio, alguma coisa que você perdeu, alguma coisa desse tipo. Tá certo? Agora, quando é referente à obra de Deus, os discípulos levaram uma cacetada. Cacete. A Bíblia diz que quando eles foram lá para o cárcere, eles foram lá murmurar, passaram a madrugada todo dia murmurando. Diga amém. Não. Eles passaram o quê? Orando o quê? Cantando, meu. Entendeu? Quem sabe que era esse hino? Eu vou falar o Senhor. Alegria da glória. Você está pensando que para que você mata a cara que ele levar, vai. Sem contar em outra passagem aqui no canal. E o apóstolo Paulo, 39, 40 menos 39 chibatadas. Porque isso era que estava na lei. 39 chibatadas. Vê se ele foi. Eles têm grande gosto por passar por várias provações. Mas a ideologia que alguém ensina é outra. Por isso que ficou o ensinamento das pessoas. Amém, igreja? Amém ou amém? Amém. Irmão, quando eu li esse versículo aqui, Mateus, acabou assim, foi um chato, isso é o novo convertido, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. 11
por me seguirem. Lê o outro. Sintam-se alegres, realmente felizes, pois vocês receberão uma grande recompensa no céu, porque foi exatamente dessa forma que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Não, olha, eu era novo convertido, novinho foi, eu estava estralando. Eu era novo convertido, estralando em língua. Eu era bem novo convertido, irmão, se levantou-se uma perseguição e 90% dos irmãos da igreja era contra mim. Isso não ia fazer nada. Olha, irmão, era terrível, ninguém queria chegar perto de mim. Quando eu cheguei, você já ouviu falar o espalha-rodinha? Sabe o que é espalha-rodinha? Espalha-rodinha mais ou menos assim, tá? Com várias pessoas assim. Quando você chega, todo mundo lá. Era eu. No meio de outra velocidade, cantina, tinha um negócio de. Quando eu chegava, demora, ninguém queria ficar perto de mim. Por quê? Porque eu estava mais sujo do que a mulher do papagaio. Na cabeça deles. Entendeu? Na cabeça deles, só porque eu tinha entregado uma profecia. Olha pra cá, aquele negócio todo, olha, era terrível. Os olhares, aí eu pegou, os olhos pode chorar, aquele negócio todo, ficava de cabeça baixa chorando, aquele negócio todo. Aí eu peguei uma vez e fui pra casa. Depois de muita perseguição, terrível demais. Só que tu tá pensando que isso durou muito tempo, irmão. Não sei o que, sabe como é que eles me conheciam? Alexandre, falso profeta, não falso profeta aí. Aí ele dizia na minha frente, não, sabe? Aí dizia, olha pra cá. Aí ele falou, perseguição, meu irmão, terrível. Minha vida ficou terrível. Tudo isso, na verdade, no momento de provação. E para receber alguma coisa, e o diabo está na minha cabeça, dizendo o quê? Ou querendo botar na minha cabeça, tá vendo, meu irmão? Tu vai ser crente para fazer isso? Tu faz a coisa certa, o povo tal, não sei o quê. E era uma luta, aquele negócio dele. Aí quando eu cheguei em casa uma vez, aí pedi a Deus que falasse comigo. Tá certo? Aí, meu irmão, quando eu penso que não, meu irmão, eu abro aqui a Bíblia, aí vou ler, olha só. Bem-aventurados, sois vós. Não. Bem-aventurados quando vos, por minha causa, injuriarem e perseguirem, e mentirem e disserem todo mal contra vós. Bem-aventurado, eu digo, gente, eu sou bem-aventurada. Aí eu li o versículo 12. Regozijai-vos e exultai-vos, porque grande é o vosso galardão do céu. Quando eu vi isso, o meu galardão vai ser grande no céu. Eita, aleluia! Pois assim perseguiram os profetas que foram antes de volta. E você quer dizer que aconteceu isso com isso? Oh, irmão, depois daquele dia acabou-se. Ei, sorriso que passa igual a boca de palhaço. Oxi. Aí o povo olhava assim, esse cara é caneco mesmo. Depois desse negócio mesmo, passado, não era nem falso profeta, era caneco. Ele é caneco, ele é doido. Como esse negócio já tem esse negócio aí, meu irmão? Acabou-se tempo rico. Entendeu, meu irmão? Mas o que é que acontece? Eu estou aqui na igreja, no conjunto da cidade do céu. Você não tem nada de Bíblia na sua cabeça, você tem que ter na sua cabeça mesmo. Você tem que o diabo está falando que você quer ouvir ou você quer fazer. Você não tem nada a ver, não. Você tem que alegrar e se regozijar. E deixe praguejar ninguém nem querer mal ninguém. Porque tem uma coisa, se essa perseguição for por causa de Jesus, o teu galardão é grande. Glória a Deus. Só tem duas glórias a Deus. Glória a Deus. O teu galardão é grande. A Bíblia diz que o galardão. Uma profeta, quem faz a obra de Deus é um galardão diferenciado. Eita, glória a Deus! Oh, glória! Oh, aleluia! Diga graças a Deus. Agora, para isso, fazer o quê? Perseverar. Se eu tivesse perseverado, como é que eu estava? Desviado, meu irmão. O capeta é rir da minha casa. Deus querendo que a gente ri, quem vai rir é ele. Regozijar é se alegrar, rir, ficar extrovertido, essas coisas. Acabou, não. Tu vê aquele chá de Simancol, pronto. Como até hoje. Porque tem hora nenhuma que o cara tem que fazer isso. E você não deu não, Tiago, não, Tony, não? Só faz o quê? Não, você nem leu. Quem leu foi eu.
2, vai, versículo 1 e 2. Capítulo 1, versículo 2. Vai. Meus irmãos, tendo por motivo de toda alegria o passar por várias aprovações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Tá vendo? A prova da vossa fé, né? Produz o quê? Perseverança. Por quê? Porque você. Isso é cooperar, meu. Você olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá. Seja área de enfermidade, de perseguição, de alguma coisa que você quer, tal. Você vai ser perseverante, meu irmão. Porque a pessoa pensa que Deus não está ouvindo a pessoa, na cabeça da pessoa. Fica, Deus não está nem ouvindo. Mentira, meu irmão. Por isso que os ouvidos do Senhor não estão agravados. Aleluia. E nem a sua mão está encolhida para que não possa abençoar ou salvar. Amém, igreja? Amém ou amém? Amém? Que Deus não está ouvindo, meu irmão. Amém? Que Deus não está ouvindo. Você poderia responder naquela hora, mas que Ele está ouvindo, não. Até o silêncio de Deus já não responde. O Senhor não está falando nada, não. Tá bom demais, tá bom demais. Amém, igreja? Tá bom demais. Ele está trabalhando, deixa ele trabalhar. Porque às vezes o cara não pode chupar cana e assobiar ao mesmo tempo. Mas deixa ele trabalhar. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Você vai seguir o 4? O 4? Você termina no 4? Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Tá vendo? Tem que terminar. Se não terminar, vai ficar deficiente. Olha pra cá. O que tem de crente, 29 e 30 não é brincadeira. Diga assim, é isso, pastor? Deficiente. A vida dele é cheia de deficiência. Por quê? Porque ele não deixa terminar aquele processo. Ele corta no dedo. Ele sai da posição. Ele vai-se embora. Ele dá tchau. Aí ele vai ser uma pessoa deficiente. Por isso que o que tem de gente que fica embolando os tacos mais, fica embolando, porque pessoa deficiente, meu irmão. Ou seja, não se firma, né, pastor? Não se firma. Ele não é constante. Irmão, Jesus Cristo, ele veio tirar a paralisia, a deficiência do homem. O homem disse: ei, tu quer ser curado? O cara disse: não, peraí, é o seguinte, não tem ninguém, deixa esse negócio. Hoje a gente tem o Espírito Santo, a revelação, Deus está com a gente, irmão. Não é você se levantar e andar. E pronto, não precisa de boleta, não, meu irmão. Aleluia. Não precisa de boleta, não. Não precisa de tem gente que é o mal ajeitadinho com ele. Porque senão perde. Aquele mal ajeitadinho. O que eu vi, ele está dizendo até a Daniel hoje. O cara teve que ungir um caba, não sei o quê, ungir um caba presbítero, porque é um ajeitadinho, porque o cara não saiu da igreja. O cara saiu de lá e disse que estava livre. Eu cheguei lá e disse: mas aí, disse uma cara, ele ficou meio revoltado, que quis rebater na hora, mas depois que ele foi lá trabalhando, ele disse: porque nem minha esposa queria que eu fosse. Eu digo: meu irmão, não tá nada não. O cara não só conhece nem nada da Bíblia. Não, o cara não conhece quase nada da Bíblia. E vai se inventar de ser presbítero, irmão. É terrível. Eu tive que dizer a ele, para ele ser sarado. Ele disse: eu digo, agora só você está com uma unção agora. E agora? E agora? O que você vai fazer com isso? Eu digo: você vai fazer o que agora com isso? Porque a responsabilidade agora dele passou para você agora. Porque você recebeu. E aí? Você vai fazer o quê? Vai ter, meu irmão, que buscar a Deus, vai ter que orar, vai ter que jejumar, você vai ter que fazer isso, você vai ter que ler a Bíblia, você não quer ser, tá agora. Por que você deixou ele então a mão na sua cabeça? Agora, você agora. Eu tive que dar uma marcada bem forte nele, meu irmão, aí pô, ele estava desesperado. A minha disse que estava, mas a Dani e ela disse que estava, não foi? Disse que estava fazendo, foi ou não foi? A minha da cabeça, não estou não. Eu disse que estava, não, meu irmão. Aí a Daniela sabe, a minha disse que estava. Eu afastado, você vê aí, tá batendo, eu afastado, eu sou assim. Assim como? Eu disse a ele. Aí, meu irmão, aí liga agora. Eu disse que estava no meu coração, pode ser. Agora é com ele Deus. Entendeu, meu irmão? Aí esse negócio a gente está ali, meu irmão, Deus já tirou a nossa colheita, meu irmão. Tem nada, sei o quê? Deficiente. Pelo contrário, diga assim: eu sou eficiente. Diga mesmo, que é para fazer luz. Não, é 2 minutos. Diga assim: eu sou eficiente. As nossas palavras é terrível, não faz isso.
Olha para cá, eu vou ensinar agora. Olha para cá. Por que eu estou falando disso? Quem aqui já ouviu falar em Thomas Edison? Thomas Edison, né? Thomas Edison. Quem é? Quem inventou a Inventou o quê? a luz. A luz. Olha para cá, irmão. Olha para cá. Olha, coisa linda. Ó. Esse Thomas Edison, ele foi. Teve outros também, que ajudou, fez parte das suas pesquisas, mas ele foi que descobriu, irmãos, os principais que descobriu a lâmpada incandescente. Que hoje, meu irmão, foi mudando depois de lâmpada de LED, lâmpada incandescente. E ele conseguiu um feito, irmão, que passou uma lâmpada, passou 48 horas, 2 dias. Ninguém tinha conseguido isso. Esse Thomas Edison conseguiu isso. É muito interessante, mas só que muita gente não sabe, e até a história não conta muito, porque você tem que pesquisar mesmo, que não sabe, meu irmão, para ele chegar e sair. Tem estudiosos que dizem que ele tentou 1000 vezes, tem 1000 experiências. Outros dizem 1.200, outros dizem que ele chegou até 2.000 experiências. E tudo dava errado. Dava errado. Cara, só não desiste com isso não dá certo não. Ou tu erra direto, meu irmão. Isso não. Exatamente. Isso foi um ponto. Diga assim, qual? Eu estou no caminho certo. Eu estou errando. Mas eu estou indo. Estou perseverando. É isso que ele está dizendo. Eu estou perseverando. Eu só vou parar quando eu conseguir. É o que diz aqui, pastor, nessa tradução aqui, ó. A perseverança de vocês tem a oportunidade de crescer. Irmão, só cresce, só é alguém nessa vida quem persevera. Glória a Deus. Quem desiste já é. Aleluia. Aleluia. Se desistir já é. Só é alguma coisa nessa terra aqui quem persevera. Aleluia. Você está entendendo? Glória a Deus. Interessante que eu ia falar essa mensagem hoje aí eu estava fazendo um reboco lá pra cá, eu estava fazendo um reboco, sabe? Meu irmão, quando eu comecei, Daniel é minha prof, Daniel Armando. Quando eu comecei, o que aconteceu, Daniel? Fala um pouco. Quando eu comecei o reboco, o que aconteceu? Caiu a massa. Não, quando eu comecei, o que aconteceu? Choveu, meu. Olha pra cá, um murão alto, meu irmão. Grande. Começou, ele deu uma chuva, começou assim, quando começou, não foi? Como chuva. Meu amigo, e agora, meu irmão? Aí eu olhei assim, disse, eu pensei logo em desistir. Eu pensei logo, na hora. Eu pensei logo em desistir. Aí eu disse, rapaz, sabe uma coisa? A gente pega essa massa, joga pra lá, meu irmão, e desistiu, vai embora. Porque chuva daquela, meu irmão. E tem uma coisa pior que a parede foi pintada. E o chapiz, que o camarada lá foi um chapiz que deixou esse que ele chapiscou com maçã. Aí, meu irmão, quando a tinta está por baixo, entendeu? A parede já está isolada. A parede já está isolada, ela não puxa. Caiu, meu irmão. Por causa da tinta que está antes. Tem que ser dado um chapiz mais grosso, forte, para segurar. Porque a parede já está isolada. A parede não vai passar por tijolo e nem por massa. Porque a parede já está isolada. Com a tinta que tem não sei quanto não. Você está entendendo? Eu olhei assim, meu irmão, disse, mano, meu irmão, desistiu o quê? Eu vou ficar agora de todo jeito. Já não tem um negócio na cabeça assim. Vai, Daniel, tá. Ele fez eu cair, botou, vai, Daniel, o negócio é jogar na parede, né? Porque depois que vai na parede, meu irmão, a gente vai, Daniel, Deus, tá lá o paredão. Glória a Deus. Tá lá o paredão. O paredão, quando foi, Daniel, tá lá o paredão. Mas o pensamento desiste, o carpeta. Olha o espelho da realidade assim, Deus não me chamou para desistir. Diga, Deus não me chamou para desistir.
ele vai fugir. Amém ou não amém? Amém. Essa semana acho que foi ontem, cara, que eu me lembrei. Algumas coisas que eu passei. Não, eu passei tribulação terrível, né? Eu já passei tribulação, eu já passei por cada coisa. Não, eu passei, eu acho que mais de um mês, descarga sangue direto. Toda vez que eu ia descargar, né, cuspir. Quando eu ia cuspir sangue, o negócio tá terrível. Aí quando eu pensava que não, o Senhor orava aquele negócio, Senhor, aí, aí uma semana, 2 semanas, e o negócio lá, eu digo, rapaz, e do meu orar, como eu apresentar a Deus, do meu orar, como eu apresentar a Deus, isso estava me lembrando, eu estava me lembrando, meu amigo, esse negócio está terrível. Aí o diabo já vem, bota o negócio na cabeça, assim, como, câncer, tu tá não sei o quê, tu tá não sei o quê, entendeu? Eu não estou com nada, não. Aí ele dizia esse sangue, eu digo, quer que eu saia? Está mostrando que eu tenho sangue. Se eu não tivesse, eu estava dentro para fora. Mas tu vai morrer. E como você vai morrer? Não seja engraçado, não brinque não. Porque o diabo disse assim, eu não digo. Não brinque não, que você está ruim, você vai morrer. Eu digo, eu acho que eu vou brincar. Porque eu pelo menos eu vou brincando. Irmão, terrível. E é aquela luta ali que todo dia tem uma coisa que, rapaz, agora já é mal. Pois já eu acho que é uma coxinha de 50 centavos. Cara, esse pequenininho, o negócio como é que eu vou sustentar? Jesus, mas o Senhor.